Deu? Já tá ao vivo. Já? Já tá escrito lá. Já pode chamar. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar aqui nosso convidado de hoje. Professor Paulo Chereghini vai estar conversando conosco sobre a educação física, atividade física e autismo. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Inês, tudo bem? Tudo bem? Que bom, que bom. Tá me ouvindo? O áudio tá legal? Sim, o áudio tá bem. Até eu quero perguntar aos participantes se todos estão ouvindo bem, né? E se a comunicação tá boa. Demorou um pouquinho pela falta de conexão mesmo. Tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Então, queremos agradecer aí a gentileza, né, de você ter aceitado estar conosco hoje, junto com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, para conversarmos sobre esse tema tão importante, né, e sobre o seu trabalho, que tem tido uma grande relevância social na nossa área, né, da educação física, da atividade física. Então, a gente vai iniciar a nossa conversa. Sou a professora Inês Amanda, aqui da UFAM, e falo aqui de Manaus. E nós estamos hoje, então, com a nossa live com o professor doutor Paulo Chereghini, professor em educação especial, analista do comportamento, e ele é acreditado pela Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Então, o nosso tema de hoje é atividade física, educação física e autismo. Sejam todos bem-vindos. A Sociedade Brasileira de Atividade Física agradece a presença de todos e estamos convidando, né, todos os participantes que ainda não são associados, né, esse é um espaço para discussão, para debate em relação à nossa área, que é a atividade física e saúde. Então, acessem aí o site da nossa sociedade, que é @cebafes, e obtenham aí todas as informações da nossa sociedade científica. Então, gostaria de iniciar, né, a nossa conversa. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor Paulo, e agradecemos, né, essa disponibilidade em estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Eu acredito que teremos aí uma hora de conversa bem produtiva. Então, eu vou apresentar aqui o professor Paulo, né, professor de educação física, com doutorado em educação especial. Ele tem formação em análise aplicada do comportamento e é membro do corpo docente na pós-graduação do CBI of Miami, nos cursos Intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual e tratamento no transtorno do espectro autista, né? O TEA. Ele realiza, né, tratamento do TEA no contexto da educação física. Então, professor Paulo, ele tem promovido aí a formação de profissionais de educação física e realizado a supervisão desses profissionais para trabalhar em diversas regiões do Brasil. Então, o professor Paulo é fundador do modelo Exerciência. O que é esse modelo Exerciência? Ele contempla aí a formação, supervisão e pesquisa em aba ao exercício físico para pessoas com atraso no desenvolvimento
no contexto da educação física especial. Então, a gente vai iniciar, né? Eu já vou colocar aí a primeira pergunta, e eu gostaria que, se o professor Paulo, ao iniciar a sua fala, se sentir, né, à vontade para se apresentar melhor, fique muito bem à vontade. Então, a partir, professor Paulo, da promoção do seu trabalho baseado nesse método Exerciência, que inclui protocolos para ajudar profissionais, eu peço que você inicie a sua fala abordando sobre as diferenças que existem na área da educação física, em termos de educação física adaptada, inclusiva e especial, que nessa área de educação física especial é a área que você vem se dedicando e desenvolvendo o seu trabalho de intervenção e de pesquisa. Então, seja Maravilha. bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado ainda mais pelo convite. É uma grande satisfação e uma honra estar com vocês, da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, que também tem uma revista científica nessa mesma área. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado e, mais uma vez, é uma honra. Como você apresentou muito bem, mas apresentou onde eu trabalho em alguns lugares e em outros acabei não mencionando. E as pessoas vão brigar comigo se eu não falar dos outros lugares. Então, além dos dois cursos, né, que eu trabalho, que eu componho o corpo docente na pós-graduação do CBI of Miami, né, do tratamento do TEA e também de ABA, a deficiência intelectual e autismo, tem uma nova, recente, que está sendo divulgada agora, de educação física inclusiva. Tá? Componho também o corpo docente. Também faço parte do corpo docente da especialização da UFSCar, em análise do comportamento aplicado ao autismo, que é coordenado pelo professor Celso Goios, que é quem foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Também faço parte de uma outra pós-graduação, que é da faculdade EASY, que é coordenada pela doutora Alice Rezende. Tá? Bom, é muito interessante a gente poder ouvir as perguntas. Eu acho que isso pode direcionar a nossa fala, porque já faz alguns dias, especialmente agora em tempo de distanciamento social, que eu venho fazendo algumas lives e falando de diversos assuntos. Muitas das pessoas que estão aqui acompanhando já devem ter ouvido eu falar um pouco sobre essa diferenciação de áreas e talvez dominem isso até mais do que eu agora, do tanto que eu falo sobre isso. Mas um grande público, eu acho que nunca ouviu, que é um público que acompanha o perfil, né, da sociedade. Eu acho que vale a pena resumir sobre isso, e as pessoas tendo mais interesse, a gente pode trazer mais detalhes. Mas, basicamente, o profissional de educação física, ele atua em 3 campos de atuação, 3 áreas, né, envolvendo o atendimento de pessoas com autismo. Talvez seja o mais conhecido, que é o chamado de educação física escolar, que a gente chama de educação física inclusiva também como sinônimo, mas não são. O processo de inclusão, ele pensa no processo de inclusão na sociedade, e profissional, enfim, acadêmico, e também a gente está ali pensando numa inclusão escolar no ambiente, no contexto da educação física, seria então educação física inclusiva, mas pragmaticamente é educação física escolar. Então, um profissional está ali de educação física, com várias crianças ou vários jovens, né? E ou mais pessoas com autismo. Ele não vai dar uma aula para a pessoa com autismo, não vai fazer o tratamento do autismo, ele vai dar uma aula para todos. Normalmente é um conteúdo comum, uma atividade comum, no ambiente comum, mas com metas, com objetivos particularizados. Então, numa mesma brincadeira de pique-pegue, uma brincadeira de rolamento, de basquete, de queimada, né? Ele precisa fazer a equiparação de oportunidades, então, redefinindo as metas para aquele aluno naquele contexto. Então, a gente chamaria isso de educação física escolar. A gente pode entrar em mais detalhes sobre como isso acontece num segundo momento. Tá? Quais são os protocolos que a gente tem para isso, quais protocolos a literatura já apresenta. Então, são um desses aspectos. Uma outra área de atuação que, historicamente, foi bastante necessária por conta de não haver a educação física inclusiva,
né, haja visto que as pessoas com deficiência e com autismo estiveram segregadas, até excluídas do ambiente de atendimento inclusivo. Então, surgiu uma outra área chamada de educação física adaptada, ou também esporte adaptado, né? Então, a gente surgiu lá com o basquete em cadeira de rodas, com tiro ao arco, né? Tiro com arco. Então, a gente tem ali uma área que é voltada para o esporte e o exercício físico para pessoas com autismo. Isso tem disponibilizado um campo de atuação para profissionais de educação física bastante extenso, que fazem normalmente um atendimento residencial. Então, nesse campo, ele vai ensinar normalmente aquilo que se deveria ter sido ensinado na escola, mas pela ausência das habilidades desenvolvidas na escola, ele faz um ambiente mais restrito. Então, se ensina a andar de bicicleta, se ensina a jogar, se ensina a jogar basquetebol, se ensina a fazer natação, um ambiente mais segregado. Mas, normalmente, os objetivos são os mesmos da educação física escolar, quase que sempre habilidades motoras. No entanto, essa área de educação física adaptada, ela surgiu por conta desses alunos. Eu vou aqui fazer uma relação de barreiras, né? Mas que pode também ser associada com o próprio comprometimento do aluno, mas por conta do aluno não ter um bom aproveitamento no ambiente escolar, ele teve a necessidade de participar na educação física adaptada. Mas quais são esses problemas? Normalmente são dificuldades de tolerar a presença de pessoas, de seguir uma mudança de rotina, de tolerar ruídos, de seguir instruções, enfim, de um conjunto de características que são as próprias definidoras do autismo. O profissional de educação física, ele pode ter o exercício físico como objetivo, fazendo adaptações desses aspectos que o aluno apresenta como comprometimento, ou ele pode ter esses comprometimentos como justamente alvo da intervenção. Então, ao invés de ele adaptar a rotina, em vez de ele adaptar um fone para o aluno tolerar ruído, ele pode ter como objetivo prioritário, fundamental, a redução desses comprometimentos. Ensinar o aluno a tolerar mudança de rotina, ensinar ele a tolerar ruídos, ensinar ele a seguir instruções, ensinar ele a tolerar contato físico, que são as coisas que definem o autismo. Para isso, a gente teria que dar um outro nome para esse campo, e a gente chama isso de educação física especial, que vem de uma área da educação especial, que é com o objetivo, então, da redução desses comprometimentos que definem o autismo. Então, daí a gente tem, então, 3 campos. Então, educação física inclusiva, um ambiente coletivo, objetivos comuns, com pessoas com desenvolvimento típico e atípico, e aqui eu estou classificando o autismo com desenvolvimento atípico. A educação física adaptada, que tem basicamente os mesmos objetivos da inclusiva, mas é num ambiente segregado. E a educação física especial, que tem os objetivos de redução daqueles comprometimentos que eram, por exemplo, os impeditivos da participação do aluno no ambiente inclusivo. São áreas diferentes. Enquanto que a educação física inclusiva e adaptada normalmente são apresentadas, embora em conteúdo curto, na graduação em educação física, a educação física especial vem com um conteúdo bastante especializado, que basicamente o aluno de graduação em educação física não tem nem visto esse conteúdo na graduação, então ele precisa se aperfeiçoar, desenvolver essas habilidades no ambiente de pós-graduação. E como é essa terceira área, uma área menos experienciada pelos profissionais, com menos recursos de aprendizagem por esses profissionais, e haja visto a minha formação, eu tenho me dedicado a trabalhar, a formar profissionais para trabalhar nessa área de educação física especial, enfaticamente. Mas a gente também trabalha na área de educação física adaptada e inclusiva. Uhum. Então, como a gente vê essa questão da importância da qualificação do profissional da educação física, acho que você tem um trabalho e tem uma trajetória também em relação a isso. A gente questiona como tem sido a promoção desse trabalho, né, em tempos
de distanciamento social. E até uma pergunta que já veio aqui, como que ficam essas intervenções, essas terapias neste tempo de distanciamento, onde a pessoa autista, ela precisa de uma rotina. E nesse tempo existe uma quebra de rotina a que ela estava habituada. Como que o profissional de educação física, ele pode intervir nesse sentido? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, bastante complexa. Eu vou tentar ser objetivo. Embora eu seja muito prolixo, eu vou tentar me esforçar para ser objetivo e curto, breve. Nosso trabalho, nós treinamos profissionais. O modelo Exerciência atualmente não atende diretamente os alunos com autismo. Nós treinamos profissionais por meio de cursos e por meio de supervisão em vários lugares do Brasil. De Curitiba, Minas Gerais, São Paulo, enfim, Belém do Pará, existe Natal, vários lugares, Espírito Santo, que nós treinamos profissionais. Então, como é que eles fazem isso? Os profissionais, eles têm, então, que filmarem as suas aulas, mandarem para a gente assiste os vídeos e faz orientações via texto, via áudio, ou às vezes a gente faz uma reunião para explicar como é que funciona o trabalho, como deve ser corrigida a sua própria aula. Tem algumas pessoas que eu estou acompanhando que estão entrando aqui, que poderiam, inclusive, fazer relatos sobre isso. Nós tivemos, então, um problema do distanciamento social. Algumas famílias, em alguns lugares, em alguns estados, a gente tem peculiaridades. Normalmente, Nordeste e São Paulo teve uma grande dificuldade de momentos presenciais. A gente teve que fazer isso online. Então, nós passamos de um processo de treinar o profissional para dar aula para o aluno para um outro processo de treinar o profissional de educação física a treinar os pais a conduzirem a aula. Então, a gente treinava o profissional para o profissional orientar a família gravava a aula e mandava para a gente. Então, e esse processo precisou ser otimizado, precisou ser acelerado. Para isso, a gente desenvolveu alguns protocolos para registro, de forma que o profissional pudesse fazer registros não somente com a impressão de uma folha, mas isso já no próprio computador, na própria tela do computador, no próprio celular, onde ele seleciona os itens e vai respondendo com o próprio desempenho e pode fornecer para a gente esse resultado. Então, isso acelerou o processo de atendimento. Alguns lugares manteve-se o atendimento presencial. Então, Curitiba, por exemplo, manteve-se alguns lugares atendimento presencial. Agora tem retomado em Natal, mas outros lugares têm distanciado esse processo. Então, nós temos buscado várias estratégias diferentes, não tem um padrão sobre isso. Uma das estratégias legais também que a gente tem é quando o aluno ele já tem a habilidade de receber instruções do professor de educação física pela própria câmera, a gente tem buscado estratégias para motivar esse aluno a fazer. Então, tem um sistema de pontos, por exemplo, que a gente constrói o gráfico, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que a gente constrói o gráfico com o próprio aluno. Então, a gente estabelece metas dos exercícios que ele deve fazer, caso ele saiba ler. A gente tem, então, essas dicas são escritas. Se ele não souber ler, a gente tem essas dicas visuais, que à medida que ele consegue fazer isso, ele vai ganhando pontos. E à medida que ele ganha pontos, o conjunto de pontos X leva a uma consequência de preferência dele. Consequências Y levam acesso a uma outra consequência. E o fato dele próprio responder e ele próprio montar o seu próprio gráfico aumenta a probabilidade de adesão desse aluno em tempo de distanciamento. Então, gera ocupação desse aluno, gera ele fazendo exercício físico, gera uma condição, um estado de calma para esse aluno que possivelmente apresenta comportamentos inadequados, autolesivos, agressivos, estereotipados. Então, em geral, são esses os problemas que a gente tem enfrentado e as soluções diante delas. Uhum. Antes de falar um pouco dos protocolos, professor, tem uma pergunta aqui, aliás, são duas perguntas, uma é do Cristiano, a outra é da Sheila,
Agradeço aí pelas perguntas colocadas. Cristiano, ele pergunta, né, ele fala que gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a educação física escolar, com alunos com deficiência e como ela pode ser abordada com os alunos autistas. E a professora Sheila, ela também traz uma pergunta pedindo para o senhor falar sobre o atendimento do professor de educação física em clínicas, nas clínicas para pessoas com deficiências e especificamente, né, pessoas autistas. Muito bem, muito bem. Perfeito essas duas perguntas, porque isso vai justificar um pouquinho por que a gente falou logo no início das diferentes áreas. As pessoas que normalmente assistem a minha live ouvem esse assunto repetidamente. E aí falam, mas toda vez vai ficar falando das diferenças. Essas diferenças são diretrizes de objetivos da intervenção e procedimentos que você vai adotar. Se você não tiver clareza qual é a área que você está atuando, você pode ter uma grande dificuldade de definir quais são os objetivos da intervenção e quais são os procedimentos de ensino. Então, é preciso muita clareza nisso. Você não pode ter um objetivo, quando eu, por exemplo, eu falar aqui do atendimento clínico, seja adaptada ou da especial, e aí é o tratamento do autismo. Você não pode ter esse objetivo no ambiente escolar. Se você fizer isso, o aluno, o professor, vai ficar maluco, porque é um tratamento muito detalhado, com mais outros 19, mais 39 alunos. Isso é incabível para um profissional de educação física que, às vezes, dá uma aula por semana de 50 minutos ou 2 aulas de 50 minutos. Isso é incabível para esse profissional fazer isso. Então, a gente teria judiando desse profissional, pensando num objetivo em um contexto e simplesmente, automaticamente, passando para outro. E também, se a gente vai pensando em o caminho inverso, também seria inviável. Então, vamos responder primeiro o aspecto escolar. Não, eu acho que uma boa recomendação que eu posso dar para esses profissionais do ambiente escolar é não comprem a ideia de exercício físico como uma prática universal para o autismo. Não é à toa que o autismo teve uma ressignificação na sua terminologia para transtorno do espectro do autismo. Por que eu digo isso? Porque o termo espectro dentro de transtorno do espectro do autismo, ela significa que existe uma variedade imensa, um espectro como se fosse um arco-íris, de pouco comprometido a muito comprometido. A necessidade de pouco auxílio a muito auxílio. Nós podemos ter um aluno com autismo no ambiente escolar, por exemplo, que participa de várias atividades no ambiente coletivo, mas de repente ele não sabe tolerar um gol no time dele e soca o outro. Esse aluno, então, a tolerar a derrota, né, e dificuldades de habilidades sociais, como agir numa situação dessa, é uma das características, não é isso que define, mas é uma das características definidoras, junto com outras, do autismo. Por outro lado, no outro final do espectro do autismo, a gente pode ter uma pessoa com, sei lá, 15 anos, que está o tempo todo balançando, que não sabe pedir água, que às vezes não sabe pegar a imagem de água para mostrar para os outros para pedir água. Mal sabe falar, às vezes precisa... na realidade brasileira, está acorrentada ou está distante. Isso aí parece muito estranho, judia da gente pensar nisso, mas isso é uma realidade. Então, pode estar se balançando, pode estar cuspindo, arranhando os outros. Então, se eu sugerir aqui uma brincadeira, para que autismo eu estou sugerindo? Para o primeiro extremo ou para o último extremo? Né? Ou fases intermediárias? Então, não desconfiem quando alguém te der uma dica de uma atividade. Para isso, a gente precisa se basear em práticas baseadas em evidências, em avaliações. E aí existem algumas avaliações que são bastante rápidas para se fazer isso. Se você for trabalhar numa equipe escolar interdisciplinar, então vai ter uma equipe do AEE que deveria fazer uma avaliação de repertório, né? Então você vai trabalhar habilidades básicas de aprendizagem, habilidades sociais, comunicativas, e aí você identifica qual é esse objetivo, e aí esse objetivo ele não é o alvo da intervenção,
mas ele deve ser ajustado à brincadeira da equipe. Parece estranho isso, Inês, mas não é. Por exemplo, a gente chama isso de estabelecer um plano de ensino individualizado. A educação física escolar, ela tem um contexto de aula diferente de todas as outras disciplinas escolares, que normalmente são de sala de aula. Então, um aluno está aqui com os outros colegas e cada um dos alunos pode estar fazendo uma atividade diferente. Na educação física escolar, não é assim que acontece. Normalmente é uma mesma atividade para todos os alunos, ou algumas atividades, né? Então, você precisa, por exemplo, estar trabalhando o esperar, trabalhando contato visual, trabalhando tolerância a ruído, trabalhando o pedido, trabalhando a aceitação da derrota. Todos esses objetivos podem ser alvo numa brincadeira de pique-esconde, numa brincadeira de queimada, num basquetebol. Então, você vai ajustar sutilmente a isso, mas o objetivo é a brincadeira. Não tem como eu dar aqui um manual de brincadeiras para se fazer, porque a gente, mais uma vez, trabalhando em espectro, que é autismo, que aula, que autista, que aluno com autismo é esse, que repertório ele tem? Então não tem. Aí vamos para o outro lado, para a clínica. Se é para a clínica, não é ambiente escolar. A clínica, ela foi criada para tratar aquilo que o aluno apresenta de comprometimento no outro contexto. Então, se na escola você está lidando com o esperar na brincadeira de rolamento, de cambalhota, na clínica você vai usar a brincadeira de cambalhota para ensinar o esperar. É o inverso. É uma situação espelhada, por assim dizer. E aí sim, vários profissionais vão ensinar a esperar. Vários profissionais vão ensinar contato visual. Vários profissionais vão ensinar ele a fazer uma sequência. Branco, vermelho, amarelo, branco, vermelho, amarelo. Por exemplo, estou dando exemplos aqui. Vários profissionais. E o profissional de educação física também vai trabalhar com esses objetivos, só que dentro de brincadeiras, de jogos, de exercícios. Então, você pode, por exemplo, colocar essa brincadeira de vermelho, branco e azul, né? Você pode mostrar, que a gente chama de ordenação, você pode mostrar uma ordem, e numa brincadeira onde ele tem que pular os arcos, né? Ele vai fazer a ordem que está sendo mostrada. Se ele pular de uma forma mecanicamente incorreta, mas ele acertar a sequência, é isso que a gente vai elogiar, que a gente vai reforçar, fortalecer no aluno. Porque não é necessariamente o aspecto motor que a gente está trabalhando na clínica, a gente está trabalhando esse aspecto de ordenação, que é o definidor do autismo, e não o aspecto motor. Parece sutil essa diferença de objetivos, mas é o que caracteriza a especialidade dessa atuação. E quem define esses objetivos no ambiente clínico? Outros profissionais. Nós podemos, profissionais, avaliar alguns recursos. Nós temos, talvez, ali uns 10 testes motores, né, para avaliar com crianças, com jovens, com bebês. Mas, normalmente, esses testes, eles se baseiam em o profissional que vai aplicar o teste dar instruções. Então, requer que o aprendiz siga instruções e requer que ele imite o que o profissional mostra no teste. Esses dois repertórios, de seguir instruções e de imitar, são justamente características que definem o comprometimento do autismo. Então, a gente tem uma grande dificuldade de aplicar esses testes com autismo. A literatura vem mostrando algumas alternativas de você usar pistas visuais em vez de vocais, você simplificar alguns contextos para fazer esses testes, mas ainda assim tem sido um grande desafio avaliar aspectos motores com crianças e jovens com autismo de nível 2 e 3, que é o que requer mais ajuda. Isso. Então, eu vou colocar aqui mais uma pergunta, né, que é do professor Rogério Firmino. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão chegando. E ele pergunta como é o nível e o padrão da atividade física de crianças e adolescentes com autismo. Eu acho que aqui a gente pode inserir também, né, uma outra questão, que é em relação a quais são as práticas para a redução desse comportamento estereotipado, né?
Que tipo de atividade física, que foi uma outra pergunta que veio de uma mãe, pode nos auxiliar no desenvolvimento da capacidade comunicativa, bem como a diminuição de comportamentos agressivos e estereotipias em autistas. Então, iniciando pela pergunta aí do professor Rogério. Mais uma vez, perguntas bastante complexas, levaria um bom tempo para a gente detalhar sobre isso. Eu vou tentar me resumir, correndo o risco de deixar algum aspecto. Com relação a padrão de atividade física, é diferente de padrão de exercício físico. Não necessariamente as pessoas com autismo têm um padrão baixo de atividade física, porque a atividade física é tudo aquilo que, obviamente, é conhecido por todos aqui nesse grupo. A atividade física é tudo aquilo que gera gasto energético. Então, um aluno que está emitindo um comportamento físico estereotipado, que está balançando o corpo, ele pode estar gastando energia, mas não necessariamente aquilo tem um objetivo específico para a sua saúde, para a qualidade de vida, não é um exercício físico. Então, existem por exemplo, alguns estudos que mostram com GPS e com frequencímetro com as pessoas com autismo, o grau de gasto energético, o grau de atividade física desses alunos. E os níveis são altos. Tem alguns padrões de alunos baixos, mas eles são equivalentes às pessoas com desenvolvimento típico, aos seus pares, né, da mesma idade com desenvolvimento típico. Assim como tem pessoas com autismo que não gostam de se exercitar, que não gostam de se movimentar, tem pessoas com desenvolvimento típico que também não gostam de se movimentar. Tem crianças que são preguiçosas, por assim dizer. Então, não tem grandes diferenças entre padrões de atividade física em pessoas com autismo e pessoas com desenvolvimento típico, tá? Porém, se a gente pensar em exercício físico, as diferenças são significativas. Por quê? O aluno, às vezes, com autismo, tem dificuldade de seguir instruções, de imitar, de estar num contexto coletivo, de se aproximar de pessoas, dos seus pares. E também existe uma grande dificuldade de formação, uma falha na formação dos profissionais de educação física para atender alunos que não seguem instruções de uma forma comum, que não seguem, que não imitam. Então, existe o baixo padrão de prática de exercício físico tem a ver com o repertório normalmente pobre do aluno com autismo, mas também um padrão pobre de ensino pelos próprios profissionais. Bom, o que a gente tem hoje de possibilidades de intervenção para comportamento estereotipado? O comportamento estereotipado, ele é uma das díades, ou uma das duas áreas que definem o autismo. Então, o autismo é definido por comprometimentos sociais e comunicativos, e existem detalhes sobre isso, e a ocorrência de padrões de comportamentos estereotipados e padrões inflexíveis de rotina. Ou seja uma estereotipia física, flapping, o tantrum, que é balançar o corpo, às vezes comportamento estereotipado de mexer com algum brinquedo normalmente circular, alguma coisa nesse sentido, tá? E também padrões de inflexibilidade à mudança de rotina, né? Ele é baixa aderência a mudanças de rotina. Então, tudo isso a gente entra na categoria de comportamento estereotipado. Para cada uma dessas características, existem estratégias diferentes. A gente pode pensar em adaptar o ambiente para que o aluno que tem dificuldade de tolerar mudança de rotina possa participar da atividade. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente e eu sempre faço as coisas na mesma sequência, com o mesmo objeto, com as mesmas pessoas. Então, se você vai dar aula para uma criança como essa, ou um jovem como esse, um ambiente escolar, o que você faz para não dar problema? Mantém o mesmo padrão, a mesma sequência, os mesmos objetivos, as mesmas instruções. Perfeito. Só que você
precisa também ensinar esse aluno a tolerar mudança de rotina, fazer com outros objetos, dar outras instruções, trabalhar com outras pessoas. Só que você não vai fazer isso na escola, você tem que fazer isso na clínica. Então, mais uma vez, são objetivos diferentes. Num lugar você vai fazer adaptações para que aquilo que ele tem como característica do comprometimento do autismo e estereotipado não atrapalhe a aula, outro, isso vira alvo. Como é que a gente trata esses comportamentos estereotipados? Existem várias estratégias, uma delas a gente chama de exercício físico com função antecedente, que é planejar o exercício físico num certo gasto energético, em momentos específicos da rotina, e isso gera efeitos a posteriori de um aluno com menos frequência e menos intensidade de comportamento autolesivo, agressivo e estereotipado. Você também pode fazer uma estratégia chamada de fade-in ou fade-out, que em português é chamado de esvanecimento, que você vai fazendo aproximações de uma situação que ele gosta até uma situação que é ideal. Aproximações gradativas e sucessivas. Basicamente, são essas duas linhas de trabalho. Desculpa não responder detalhes que a mãe quer, mas não tem um manual. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero chamar a atenção aí das pessoas, né, que ainda não são associados à nossa Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? A gente oferece, entre as vantagens, né, descontos aí em congressos e em eventos, como o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, eventos regionais também, e também a questão da nossa revista, né? E para os associados também a gente oferece esse desconto em relação às publicações. Então, quem ainda não está associado, né, venham para a sociedade e para fazer parte aí, né, desse espaço científico que representa a nossa área de atividade física e saúde. Professor Paulo, a Juliana, ela coloca aqui a questão, ela se refere à educação física inclusiva, e eu prefiro falar a educação física especial, né, que trabalha a questão do ambiente. Ela pergunta se essa educação física deve ser diferente dos alunos que não têm o espectro, e isso ser trabalhado tudo na mesma turma. Então, como que o senhor vê isso em relação a trabalhar, né, a educação física nesse ambiente? Olha, eu acho que você, por mais que você tenha até falado de pensar no aspecto especial, a pergunta dela é bastante objetiva de falar no ambiente escolar, de educação física inclusiva, né? Então, o ideal é que o aluno com autismo, ele participe do mesmo ambiente e da mesma atividade, com metas diferentes. Então, você, por exemplo, está brincando de queimada com várias crianças, e esse aluno com autismo, ele tem um grande comprometimento, uma grande barreira de tolerar presença de pessoas e ruído. Parece estranho, mas o objetivo com ele, nesse caso, é ele ficar próximo dos alunos. Isso, para ele, já é um grande desafio. Se você pedir para ele, ou solicitar a ele, que ele entre no jogo, pegue na bola, leve bolado e jogue nos outros, é como se você tivesse gerando um desconforto muito grande para esse aluno. E os efeitos de você propiciar esse tipo de intervenção com ele, os efeitos são muito ruins. Esse aluno nunca mais vai querer participar. É como se a gente tivesse... Eu nunca fiz aula de alemão. Ao invés de eu entrar na primeira aula, eu vou entrar na turma avançada. No primeiro dia que eu fizer aula no avançado de alemão, eu nunca mais vou querer ter aula de alemão, porque eu vou achar isso horrível. Então, parece estranho. Então, o ideal é que esse aluno se aproxime. Mas a gente pode ter um aluno que não quer ficar nem próximo de um aluno no jogo de queimada. Ele quer ficar muito distante. Então, às vezes, é um aluno que nem entra na quadra, só o objetivo de já ficar na quadra já é alvo da intervenção. Ele não está participando da atividade. E à medida que ele tolera a estar no ambiente, a gente começa a ter outro objetivo, que é ele se aproximar. Depois um outro objetivo, que é em algumas brincadeiras ele estar próximo, em outras não. A gente vai fazendo
aproximações sucessivas. E isso a gente então está entendendo como inclusão como um processo e não como uma aula. Não é uma aula inclusiva. Se hoje o aluno tolera ficar aqui próximo e no final do semestre ele está na mesma condição, então no primeiro dia a gente poderia chamar isso de um processo efetivo de inclusão, mas no último dia já não mais, porque ele não avançou nada a partir dali. Então o processo de inclusão tem que ser pensado num processo de aproximações sucessivas. O modelo de exercência criou uns protocolos, acho que eu já estou avançando um pouquinho, para medir isso. Então, ele avalia a participação desse aluno frente ao que está acontecendo na aula coletiva, e à medida que você avalia isso, você constrói gráficos, né, avalia esse desempenho e estabelece novas metas de aproximação desse aluno no ambiente coletivo. Só um parênteses aqui, que eu acho que vem a contribuir, um comentário da Carol Costa, que ela coloca que é difícil até mesmo ensinar a pessoa autista a tolerar, muitas vezes, a atividade física, no caso de alunos neuroatípicos, que não gostam da atividade física. Então, acho que você acabou de falar sobre isso, e o comentário dela reforça, né? Tem alunos que não gostam de brincar, que não gostam de estar em brinquedos, não tem preferência. Você mostra para ele 2 brinquedos que normalmente a criança da mesma idade adoraria, né? E ele não se interessa. Então você precisa ensinar a ter preferência por itens para depois ele brincar individualmente com ele, para depois compartilhar com outros, enfim, trocar turnos. É um processo cuidadoso, né? E que a gente não tem uma receita, não tem um... Quando as pessoas nessa área de autismo vão falar que dá exemplos práticos, eu tenho um grande risco, eu sinto muito receio de falar sobre isso, porque as pessoas estão dando aula prática para qual autismo? De qual lado do espectro? Isso. A gente tem uma outra pergunta aqui, que eu não identifiquei o nome, né, de quem fez, mas, professor Paulo, qual a idade ideal para começar o atendimento a crianças com autismo? Perfeito. Eu acho que, no caso ali, o atendimento em educação física especial. A gente diferencia que, enquanto na educação física inclusiva e adaptada, a gente dá aula para pessoas com autismo, na educação física especial a gente atende. Ela tem muito mais uma finalidade terapêutica, certo? E, bom, qual é a idade? Qualquer idade. Não precisa ter o diagnóstico do autismo. Se você vai trabalhar na educação física especial, o alvo é a redução dos comprometimentos que aquele aluno apresenta. Então, se ele não faz contato visual, ainda que não tenha o diagnóstico de autismo, você pode pensar em brincadeiras, em jogos, para ensinar contato visual. Vou dar um exemplo. Vamos supor que esse aluno, você coloca uma cama elástica e ele quer ir para a cama elástica, ele quer ali se balançar. Esse é um exemplo. Tem alunos que não gostam disso, tá? Mas vamos supor que esse aluno goste. Então, você pode trabalhar o contato visual nessa cama elástica. Então, ele vai até lá, beleza, ele brincou um pouquinho, você segura ele. Quando ele perceber que você está segurando ele, ele vai olhar para você. Quando ele olhou para você, o que ele fez? Contato visual. E aí, a hora que ele faz contato visual, você permite ele brincar um pouquinho. Daqui a pouquinho você segura ele de novo. Ele vai rodear, olhar de novo para você. E à medida que você fizer isso sistematicamente, ele vai, então, entendendo, e isso aí não é uma compreensão consciente, não é uma compreensão pela fala, é um responder adequado que somente quando ele olhar que ele vai ter acesso às coisas que ele gosta. Então, ele aumenta, depois você pode fazer o contato visual mais longo, o contato visual, uma atenção compartilhada, que olha, por exemplo, para cá. Né? Além dele passar o contato visual para cá, ele olha para um outro objeto, que é uma outra habilidade que, em geral, também está comprometida no autismo. Então, olha, eu não falei do pular, da habilidade motora de saltar, mas o brincar é um contexto para ensinar um repertório que esse aluno está comprometido, que está em atraso no seu desenvolvimento. Então, qual é a idade? Não tem idade. Normalmente, o atendimento precoce, quanto mais cedo você identificar o comprometimento, antes mesmo de ter o diagnóstico, melhores os resultados, melhora o prognóstico. Você pegar um aluno adulto que nunca fez um tratamento, e ele vai se beneficiar? Vai. Só que, muito provavelmente,
ele não somente não evoluiu e não desenvolveu habilidades desejáveis, como ele aprendeu outras coisas que são incompatíveis com fazer o adequado. Então, por exemplo, se você ensinar um aluno a pedir sobre água, é mais fácil você ensinar uma criança de 3 anos a pedir água do que um adulto que não sabe pedir água, que está com 16 anos. Porque ele aprendeu a pegar água, mas de uma maneira inadequada. Por exemplo, se arranhando, quando as pessoas percebem que ele está se arranhando, vem aqui, dão água para ele se acalmar. Na próxima vez que ele tiver com sede e não souber como pedir água, é mais provável que ele se arranhe para poder pedir água. Então, você precisa, na vida adulta, desensinar algumas coisas para ensinar outros. Então, quanto mais cedo na educação física especial, melhor. Uhum. Então, a gente já está chegando quase no final aqui da nossa live. E eu queria aproveitar aqui 2 colocações para que você pudesse falar um pouco de como se avaliam esses repertórios, né? Essa redução de comportamento problemas dentro do contexto da educação física. E eu trago aqui, né, uma pergunta que fala: qual o modelo de avaliação você indicaria para o professor de educação física utilizar com as crianças autistas? E também um comentário aqui do mestre Feijão, que fala que existe um trabalho na escola, né, que eles têm alunos autistas e que conseguiram melhoras gratificantes integrando com as outras crianças. Obrigada aí pelo comentário. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo. Começando pelo final, né, pelo mestre Feijão aí, uma coisa é você expor o aluno a brincadeiras e jogos e, secundariamente, ele aprender habilidades sociais, comunicativas. Então, a gente está dizendo que você ensinou uma coisa, ensinou ele a brincar, mas ele aprendeu, além de brincar, ele aprendeu outras coisas. Mas o seu objetivo não era social, não era comunicativo, era ensinar a brincar. Isso pode acontecer, mas nem sempre isso acontece. Normalmente, quando isso acontece, a gente conta, fala para os outros, mas não necessariamente você ensinar a brincar gera efeitos para socialização e comunicação, tá? A outra pergunta: quais são os protocolos que eu recomendo? Depende, de novo, depende de que contexto você está trabalhando. Se você vai trabalhar na educação física especial, você precisa de uma avaliação muito detalhada. E aí, eu posso citar alguns protocolos que outros profissionais precisam aplicar e entregar para a gente esse desempenho, e a partir do desempenho a gente avalia. Então, por exemplo, aqui eu vou exemplificar uma avaliação de comunicação, que é chamado de VibMap. Então, vem alguma coisa nesse sentido. Cada coluninha dessa aqui é uma habilidade específica, e a gente sabe se o aluno tem mais comprometimento ou menos comprometimento. Aquilo que está mais pintado quer dizer que ele tem mais desenvolvido. Aquilo que ele está menos pintado está menos desenvolvido. Então, essa habilidade, eu não vou ensinar essa habilidade em si, eu vou ensinar essa habilidade nesse grau específico. Para isso, alguém precisa aplicar esse protocolo. E a educação física não é capacitada para fazer avaliações escalas de desenvolvimento. Então, um psicólogo precisa fazer isso. Então, a gente tem, por exemplo, o VibMap para comunicação e habilidades sociais, também barreiras de aprendizagem, a gente tem uma avaliação chamada de ABLES, tem o Portage, né, que é esse manual operacionalizado que vai do desenvolvimento típico de 0 a 6 anos, tem habilidades sociais, comunicativas, habilidades motoras, habilidade motora fina, grossa, socialização. Tem outras avaliações, como, por exemplo, o ABLES de habilidades comunicativas e sociais também, o Social Save, que é para alunos com menor comprometimento, normalmente jovens. Enfim, tem o próprio checklist Denver. Existe um conjunto de repertórios de avaliações que o profissional de educação física não vai aplicar. Ele vai pegar esses resultados, como eu mostrei aqui, e a partir disso prescrever a sua intervenção. Na educação física especial. Na educação física escolar, normalmente se tem como objetivo habilidades motoras, mas também pode ter habilidades sociais. Então, se você for um profissional que trabalha, mas vou repetir aqui, trabalha numa equipe escolar interdisciplinar, o AEE deveria dar esses resultados para você, do Portage, e você, então, prescrever isso na brincadeira coletiva. Tá? Você pode também usar o protocolo do modelo Exerciência de inclusão, de perceber em que
grau ele está participando ali. Isso é um protocolo que não está muito disponível na literatura, mas as pessoas podem entrar em contato comigo, se alguém quiser fazer um TCC, um mestrado, um doutorado com isso, eu disponibilizo para isso. Disponibilizo também para as pessoas que fazem o nosso curso. Você pode também tentar aplicar esses protocolos de coordenação motora, como, por exemplo, o KTK, que é um do professor Gorla, do professor da Unicamp, que validou isso para o Brasil, e você pode buscar fazer ajustes dele para o seu próprio aluno. Né? Existe o TGMD, existe os protocolos do Rosa Neto, EDM, enfim, existe um conjunto de testes e protocolos de avaliação e coordenação motora que você pode aplicar, mas para cada um desses protocolos existe um curso separado. Uhum. Isso. A gente tem aí mais uns 5 minutos, né? A 10, podemos passar um pouquinho aqui das 21 horas. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta, que até eu acabei perdendo a pergunta aqui, mas ela se referia ao trabalho multiprofissional nesse sentido. E também queria fazer um comentário em relação à aplicação dessas baterias, né? Que foi um outro comentário que a gente ouviu aqui do pessoal do PROAND, aqui da UFAM, que trabalha também com deficientes, né? Com atividade física motora adaptada. E ao avaliar crianças e adolescentes com autismo, eles perceberam a importância de utilizar a imitação, que foi o caso da aplicação da bateria KTK. Então, a gente tem essas respostas da importância, né, de conhecer e observar como melhorar, muitas vezes, a intervenção por meio da avaliação. Perfeito. E aí, Inês, acho que a sua câmera está virada, tá? Você trocou a câmera. Perfeito. Eu não sei se eu entendi muito bem se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação desse grupo da UFAM. Perfeito. A habilidade de imitação, que é uma das características que pode estar comprometida e definem o autismo, ela é uma habilidade pré-requisito para você se expor ao teste do KTK. Então, se alunos que têm essa habilidade de imitação pouco comprometidas ou nada comprometidas, elas conseguem se expor ao teste. Outros que têm mais comprometimento, não adianta você ficar falando e você vai acabar subestimando os resultados para esse aluno. Por mais que ele tenha habilidade motora, mas ele não consegue se expor. Né? Ele não imita, ele não entende o movimento. Ele pode ter coordenação motora, ele pode ter equilíbrio, agilidade, mas ele não segue, não faz a tarefa pedida pelo professor. O professor está lá fazendo a tarefa e ele vira de costa. Ou então o professor faz um movimento e ele faz outra coisa. Né? Então, essa outra coisa pode ser até mais bem habilidosa, por assim dizer, de forma motora, mas não a própria tarefa. Então, acho que é uma coisa... Preciso. Algumas pessoas me pediram para mostrar livros, referências que possam ser usados na área. Bom, a gente tem livros em literatura inglesa e a gente tem livros, algumas referências em português. Tá? Nós não temos hoje um livro que fala das intervenções adequadas para o autismo, que hoje a gente chama de análise do comportamento, simplificadamente ABA, que junta ABA, que junta autismo e que junta educação física. Nós não temos um livro. Eu estou programando o meu curso, ele fala disso, mas a gente não tem um livro sobre isso. A gente tem livros que falam de análise do comportamento e esporte, e a gente tem análise do comportamento e autismo. Então, por exemplo, em português nós temos esse, análise do comportamento aplicado ao autismo, das meninas da Nexo, uma instituição de São Paulo. Nós temos também esse, que é da pessoal próprio da UFAL, que é da Daniela e da Carol. São dois principais livros. Um outro em inglês, então, grande referência é esse de análise do comportamento, basicamente, mas a gente tem outros também, como, por exemplo, esse também que está em português, não especificamente para o autismo, mas funciona. As pessoas deram prints, depois podem entrar em contato. Agora, o que tem de referência na área de análise do comportamento e autismo? Desculpa, análise do comportamento e esporte. Esse livro. Em português, a única referência que a gente tem
é do professor Gary Martin, é um canadense. Então, tem várias estratégias da análise do comportamento para incentivar o esporte. Não tem autismo nesse livro, mas a combinação entre esse e os outros geram soluções. Uhum. E, assim, para finalizar, tem uma pergunta aqui, professor, sobre se você está realizando alguma pesquisa nesse momento em relação às suas intervenções, né, às suas experiências aí desde formação profissional até a intervenção. Várias pesquisas, várias pesquisas. O professor Borla acabou de entrar, professor da Universidade de Unicamp, ele acabou de me convidar para fazer o pós-doutorado com ele. Nós vamos fazer a adaptação do KTK para pessoas com autismo com maior comprometimento, para aqueles alunos que a gente não consegue, aqueles alunos que não imitam e não seguem instruções. Esse é um protocolo, esse é um procedimento que a gente está fazendo à parte. Outras pesquisas que a gente tem desenvolvido. Alunos que andam na ponta dos pés, que andam, não batem o calcanhar no chão, mas eles, se você fizer o teste de flexibilidade, ele tem, mas ele não anda normalmente. Então, nós temos protocolos de teste e de ensino, por exemplo, melhor, protocolos de ensino do andar típico para crianças que andam na ponta dos pés ou pisada equina, né? Outros para redução de comportamentos problema, redução de comportamentos autolesivos, usando exercício físico com função antecedente. Também temos pesquisas sendo realizadas com isso. Enfim, existem algumas outras. É só acompanhar o perfil do modelo exercício que você vai ver lá que tem algumas novidades. Então, fica essa dica, né, para as pessoas acompanharem, né, as suas redes sociais aí e para acompanharem as suas publicações e produções. A gente quer agradecer muito a presença aí de vários profissionais que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, mas aqui tem o professor Paulo Liberalesso, né, sei que tem vários colegas aí da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e colegas aí da área da educação física. Então, agradecemos aí a participação de todos. Muitos elogios para a sua fala, professor Paulo. Foi excelente a sua abordagem e, como eu falei no início, um tema muito relevante, né, tanto cientificamente como social, e cada vez mais a gente precisa mais profissionais de educação física engajados, né, nesse trabalho. Então, eu acho que é o momento da gente conhecer a sua trajetória e o seu trabalho e as suas intervenções para também buscar qualificação em relação a essa área. Então, a gente agradece, né, a participação de todos e eu coloco aí para você fazer a fala final e a gente encerrar a nossa live. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. As pessoas estão pedindo para você deixar salva a live por 24 horas. Sim, a gente vai salvar. Né? Então, tem bastante coisa que a gente poderia mostrar, os protocolos com economia de fichas, as pessoas podem acompanhar isso aí. Quem tiver interesse em, já que já atende pessoas com autismo, buscar a gente para receber a supervisão, pode solicitar um orçamento. Se tiver alguma mãe de pessoa com autismo, pai com autismo, que queira que a gente treine o profissional de educação física do seu filho, também pode buscar a gente. Se tiver alguém responsável por uma instituição, a gente treina o profissional para trabalhar de uma forma interdisciplinar. Estou aqui fazendo um merchan da minha empresa, mas é uma grande possibilidade também de expansão dessa área, né, na área. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Professor Paulo Liberalisso, gente boníssima, amigo meu, xará, e professor Lucelmo também. Enfim, tem um grande conjunto de professores, inclusive da UFC aqui, que são colegas meus que participam da sociedade também. Muito obrigado. Então, a gente agradece, em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, que a gente tem aí como nosso presidente Paulo Guerra, então, em nome da Sociedade. E agradecemos aí a todos os seguidores da sociedade e pela participação nessa live. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, professor Paulo, e a gente encerra aqui, então, a nossa live de hoje. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Quem fez Boa perguntas noite, e eu não respondi, pode mandar para a gente via direct no Instagram. Isso, com certeza. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e boa noite. Tchau. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.